Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês a respeito do sono dos bebês. Então, assim, eu sei que cada criança é uma criança. O que funciona pro meu pode não funcionar pro teu e vice-versa. Então, assim, eu vou te mostrar aqui rapidinho, ó. Hoje nós estamos super quente aqui, a sensação tá com 30 graus de sensação, mas é aquela sensação assim, parece que a gente tá dentro de uma fornalha, tá muito quente. Eu até liguei o ventilador ali pra ele. Já falando em ventilador, deixa eu aproveitar e falar uma coisinha bem rápida. Não tem nada a ver com vídeo, mas assim, quando tu ligar o ventilador pro teu filho, procura deixar um pote com água próximo dentro do ambiente em si ou próximo do ventilador, que é para dar uma umidificada. Porque se tu não tem o umidificador e tu usa só o ventilador, que aqui só tem o ventilador mesmo, então tu deixa um pote com água, só para dar uma umidificada no ar e não dar o ressecamento na narina, tá? Mas assim, opa, botei o dedo na câmera. Mas assim, ó, o que eu vou te dizer? Esses dias eu tava conversando com uma colega minha, ela é enfermeira, e ela tem a bebê dela, fechou um mês agora há pouco. E aí ela disse assim pra mim, ai, a minha bebê não dorme a noite inteira, a não ser que eu esteja dando mamar, e aí quando eu vou botar ela no bercinho, ela acorda. Primeiro, o primeiro mês de vida dos bebês, eles não têm o hormônio do sono, tá? Então, assim, às vezes a gente quer que eles durmam durante a noite. Tem aquelas pessoas mais antigas que dizem assim: ah, ele tá trocando a noite pelo dia, vai lá e muda, bota do lado avesso, né, a roupa. Às vezes dá certo com algumas crianças, outras crianças não dá certo. Mas o fato é, a criança não dorme bem à noite porque justamente ela não tem o hormônio do sono ativo ainda. Ele só vai ser ativo a partir do primeiro mês. Então, assim, se tu tens um bebê com menos de um mês e tu tá nessa luta também, não te preocupa. Quando ele fechar o mês, ele vai começar a produzir esse hormônio do sono e a partir disso, ele vai começar a fazer uma regulagem conforme tu for colocando uma rotina para ele. Segunda coisa, sempre que tu for colocar ele para dormir, procura colocar uma roupa mais tem o pijama, né? Tem os pijaminha infantil. Então, assim, ó, já vai conversando com o bebê, já vai falando para ele que aquele momento é a hora de dormir. Por mais que é só um bebê, ele não te responde, ele não tem muitas reações, vai falando pro teu filho que está na hora de dormir. Porque vai chegar um momento que de tanto ele escutar aquilo ali, de tu fazer uma preparação de todo o ambiente, ele vai começar a assimilar que está chegando a hora de dormir, porque justamente aquilo vai se tornar uma rotina para ele, tá? Então, assim, a primeira coisa é conversa com teu bebê e explica para ele que já tá começando a chegar o horário de dormir, tá? A segunda dica é a parte da roupa, de tu colocar um pijaminha, de tu explicar que tu tá trocando a roupa que é para ir dormir. Esses dias eu vi um médico falando assim, que nós não devemos deixar com que os nossos bebês se acostumem, batem um cara com a serra elétrica e tá muito alto, pelo menos para mim tá muito alto a serra dele. Eu espero que não interfira no vídeo. Mas assim, o pediatra disse assim, que não é o correto a gente deixar o bebê dormindo, mamando, né, enquanto mama. Só que, qual é a realidade tua? Qual é a tua realidade? Tu consegue pegar o teu filho e colocar um bico nele ou simplesmente colocar ele de frente, né, para tuas mãos e fazer aquela posição? E tu consegue? Eu particularmente não consigo. O meu filho, se eu pegar ele no colo, paf, ele já vem mamar. Aí ele pode ter, muitas das vezes ele acabou de almoçar e não interessa, se eu pegar ele no colo, ele se gruda na teta. Então, assim, o meu filho, por mais que eu tentasse, eu fiz várias tentativas de fazer ele dormir sem a mama e não deu certo. Então, assim, ele vai dormir, às vezes eu deito com ele na cama e só libero a teta assim pra ele vai mamando e ele dorme, adormece mamando, sempre. Muito raro, eu conto nos dedos a quantidade de vezes que eu consegui fazer ele dormir fora da mama.
Então, assim, ó, o meu bebê eu não consegui. Por quê? É só eu e ele. Eu não tenho o apoio de uma pessoa, ou, digamos assim, ó, o pai dele não mora com a gente. A Dinda dele de vez em quando vem. A Dinda dele consegue fazer ele dormir no bico, pegar a fraldinha, botar assim no cantinho, assim, do rosto e fazer nanar ele. Mas assim, ó, a Dinda, porque a Dinda não tem o cheiro do leite. Agora se eu for fazer ele dormir, que no caso é o que acontece 100% das vezes, porque é só nós dois, é teta, eu não tenho opção. Se o pai dele fosse fazer ele dormir, com certeza ele iria dormir com o bico e com a fraldinha. A questão justamente é o cheiro que a gente tem e não adianta, eles acabam, né? Eles acabam se apegando naquele cheiro. Então, o meu filho hoje, por exemplo, eu me deito na cama com ele, deixo ele mamar e ele adormece na mama. Aí, quando ele adormece, que eu vejo que ele que ele conseguiu ficar um pouquinho mais profundo no sono dele, eu coloco ele lá no berço, porque ele dormia comigo. Agora vai fazer acho que uma semana que eu tô colocando ele para dormir no berço. Tu pensa que a criança tá dormindo muito bem, obrigado. Quem é que tá passando trabalho para dormir? Eu. Porque daí eu acordo, acho que a cada 30 minutos eu acordo pra dar essa espiada nele, pra ver se ele tá bem. Eu não tô conseguindo me adaptar de deixar ele dormir no berço. Aí, tipo assim, a criança tá muito bem, obrigado. A mãe é que tá passando sufoco. Mas assim, tem o pediatra que fala que não é pra gente fazer isso. Só que a minha realidade, por exemplo, é essa. Eu não consigo, né? Todas as vezes que eu tentei fazer ele dormir fora da mama, eu não consegui. Ele briga, ele fica sentido, ele não dorme. Então, assim, se tu tem alguém que te ajude, perfeito. Tá, né? Então tu faz aquela coisa assim, eu troco a roupa, vou conversando com o bebê e tu põe pra dormir, o pai, por exemplo, né? Aí o pai vai lá, faz uma naninha, faz alguma coisa. Uma das coisas que sempre me ajudou o meu filho a dormir ou manter o sono dele mais tranquilo é o som do útero. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o som do útero que eu gravei dele. Quando eu tava grávida, eu tenho aquele aparelho para o ecodoppler fetal, tá? E eu escutava ele quase que diariamente. Então eu fiz algumas gravações de quando ele tava no útero. Então assim, ó, não é o som do útero de alguém, é o som de quando ele estava no útero. Então assim, é um som que provavelmente ele se lembra. Então aquele som ali, muitas das vezes eu coloco e ele segue o baile dormindo. Só que é exatamente isso que eu tô dizendo. Não é porque funciona pro meu filho que vai funcionar pro teu. O meu filho não tem o costume de ter o cheirinho, que eu sei que tem um monte de gente que tem aquela naninha de cheirinho, né? Ou a fraldinha, um paninho, ou alguma coisa do tipo, que as crianças se utilizam deles pra dormir. O meu filho não tem. O meu filho comigo ele não pega bico, comigo ele não pega nada de paninho. O paninho, a fralda pra mim é só pra eu utilizar pra secar ele e limpar a boca, alguma coisa assim do gênero. Mas pra ele cheirar e dormir, esquece, ele dorme solto, sem nada. A não ser que eu pegue aquela outra naninha que tem um outro vídeo que eu mostrei, a naninha pra dormir. Daí já é um travesseiro grande. Mas assim, cada criança é uma criança, tá? Então, só reprisando, a parte do contar para criança que tá na hora do sono, tu criar a rotina de horário, né? O certo é eles irem dormir entre 8 da noite e 9 horas, porque eles precisam de muitas horas de sono. O hormônio do sono, ele só é ativado à noite, tá? E o hormônio do crescimento é ativado somente à noite. Então, assim, ó, eles precisam de 2 horas de sono profundo para começar a ativar o hormônio do crescimento, que é à noite também. Então, assim, quanto mais cedo tu conseguir colocar entre 8 e 9 horas, melhor. Porque daí, eu não sei se é 5 ou 6 horas. Depois eu até vou dar uma olhadinha ali nos meus papiros, né? Vou dar uma olhadinha para ver o horário que conclui o hormônio do crescimento. Que daí ele para e depois para de produzir o hormônio. Então, assim, é aquela coisa, né? Ambiente, que a gente tem que criar um ambiente para eles. Eles têm que saber que ou eles dormem na cama contigo ou eles dormem no berço, né? Eu vou dizer berço porque é o nome comum. Talvez tu vai dizer assim, eu não tenho berço, ele dorme no carrinho, ele dorme no, sei lá, em algum lugar.
né? Mas assim, ó, ele tem um ambiente dele para dormir. Então, tu vai contar que tu vai trocar roupa para poder dormir, tu vai criar um ambiente, tu vai criar uma rotina, tá? Então, tu pode, eu não digo assim, que nem tem gente que gosta de colocar cheiros, né? Mas cheiro para eles ainda não é algo legal de tu colocar. Mas tu pode colocar assim uma luz mais fraquinha, tu pode já aqui em casa, por exemplo, eu durmo com a televisão ligada. Eu sempre me utilizo da televisão. Eu não consigo dormir no breu. Se tiver tudo escuro, eu não durmo de jeito nenhum. Eu preciso ter alguma luzinha. E eu acredito que o meu piá vai ser assim também, que ele não vai conseguir dormir no escuro total. Eu não consigo. Eu fico agoniada, eu fico angustiada e pra mim não dá. Então, assim, se tu dorme no breu e tu quer acostumar o teu bebê a dormir no breu, tranquilo, então tu já vai acostumando. Mas eu aconselho que tu deixe uma luz assim, pode ser uma luz fraquinha, tem aquelas luzes de computador, de cabeceira, assim, que o pessoal bota, aquelas até tortinhas, assim. Eu vou ver depois uma foto, eu vou botar aqui no vídeo aqui depois. Que dá pra tu colocar assim longe, um abajur, algum bichinho, alguma coisinha assim, pra não deixar ele totalmente. Uma coisa que eu também indico, no mínimo, até os 6 meses, no mínimo. Não coloca o bebê sozinho num quarto. Ah, mas eu comprei como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio? A babá eletrônica. Eu tenho a babá eletrônica e o bebê vai dormir lá no quarto. Não deixa sozinho, sabe? Porque às vezes é um segundo e tu pode fazer uma correria, precisa ter que fazer uma correria com o teu bebê, que se ele estivesse do teu lado, próximo à tua cama, ali, que tu consiga escutar, sabe? Às vezes eu vejo tanta notícia de pais que perdem os seus filhos porque o filho dormia lá longe, lá no outro quarto. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que o bebê dela, de 6 meses, morreu asfixiado em um daqueles berços que é chiqueiro, que a gente chama aqui. Então tu imagina, ela deixou a criança lá no quarto. E no caso assim, não sei se era do lado o quarto dela, mas eu sei que a criança ficou num quarto e ela ficou no quarto com o esposo. Uma criança de 6 meses morreu asfixiada. Então, assim, eu te digo, não, nesses primeiros dias, até porque tu não conhece os barulhos que teu filho faz, e até para tu ter uma confiança, deixa pelo menos até os 6 meses, deixa no teu quarto, pode ficar no berço, não tem problema. Tu não precisa colocar o bebê para dormir na cama junto contigo. A minha criação é a criação com afeto. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, tá? Então assim, ó, o meu bebê vai ficar comigo no quarto por enquanto, até porque é só eu e ele. Ah, daí no dia que tu casar, na hora que eu casar, eu vou entrar em um consenso com meu esposo. E aí a gente vai dizer assim, na hora que a gente vai dormir, o bebê vai ficar no quarto com a gente. Ah, quando a gente for namorar. Quando a gente for namorar, a gente tira o bebê do quarto, ou a gente vai para algum outro lugar, faz o que tem que fazer e volta pro mesmo quarto, né? Ou retira o bebê daquele ambiente, tá? Mas assim, o meu bebê, eu quero ele no quarto comigo, né? Mas isso é uma opção minha. Ah, mas eu não quero, eu quero que ele fique no quarto dele. Ok, mas pelo menos até os 6 meses de idade, procura ficar com o bebê no teu quarto. Justamente para que tu consiga ter um controle dele. Até porque com 6 meses é recém que eles começam a se movimentar, de se virar mesmo. De, digamos, se ele ficar assim, ó, Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos supor que isso aqui é um travesseiro. Se o bebê faz isso aqui, ó, com 6 meses ele já consegue virar o rosto. Um bebê que tem menos de 6 meses, ele não vai atinar, né? Então ele pode se asfixiar com um paninho que tu deixa ali, o paninho da naninha, por exemplo. Então, só por precaução, né, no sentido da segurança do teu filho, procura deixar ele pelo menos até os 6 meses no teu quarto, no berço dele, problema nenhum, tá? Se tu tiver mais dúvidas a respeito do sono do bebê, eu vou deixar aqui no link da descrição. E lá no primeiro comentário eu vou te deixar um guia do sono do bebê, que tu pode se utilizar desse guia também. Eu sempre vou dar dicas a respeito, né, do sono do bebê. Eu vou tentar fazer vídeos assim, de 1 ano a 6 meses, qual é a indicação. Aí de 6 meses a 1 ano, eu vou tentar fazer vídeos assim mais embasados em um período de idade, né? Porque que nem tem o salto do desenvolvimento.
tem os saltos, eles têm um período, né? Então eu vou ver se eu faço uns vídeos assim mais focados em idade, tá? Mas eu vou deixar para vocês o guia do sono do bebê aqui na descrição, tá?